Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? E ele abandonou porque não dá mais. Tudo beleza? Pessoal, eu joguei aí ontem contra uma Woman Grandmaster da Croácia, uma grande mestre lá da Croácia, e a partida foi bastante interessante, eu resolvi mostrar pra vocês. Primeiro, Rafael, como é que você sabe que ela é grande mestre? Aqui no chess.com fica um símbolozinho WGM do lado do nome da pessoa. E quando você clica no perfil, a gente tem aqui o perfil dela, olha só, Mirjana Medic é o nome dela. Eu não sei se pronuncia Medit ou Medit, enfim, talvez Medit, né? Mirjana Medit, aqui. E eu coloquei também no site da Feed, né? Para ver aqui o perfil feed dela. A gente tem aqui o perfil feed dela. É uma Woman Grandmaster, realmente aqui tá confirmado, né? E aqui o rating feed dela: 2150 de Standard, 2211 e 2154 de Blitz. Como eu joguei uma partida de Blitz com ela, né? Então eu tô jogando contra uma adversária de 2154 de Blitz, Woman Grandmaster da Croácia. Vamos ver como é que me saí nessa partida, vamos lá? Bom, eu estou com as peças negras aqui contra a Mirjana Medic. Ela abre aqui uma partida de 5 minutos, com 0 segundo de acréscimo. Ela abre aqui com o peão Dama D4, eu respondo cavalo F6 e C4. E aqui eu vou com C5, a defesa Benoni, que eu tenho jogado bastante contra peão Dama. Aqui D5, E6, imediatamente atacando aí o peão de D5. Cavalo C3 protegendo E por D5, C por D5 e aqui D6, tá? Então isso aqui, o Mikhail Tal jogava muito essa abertura, Benoni. E eu tenho visto muitas partidas do Mikhail Tal, então eu gosto muito dele, todo mundo sabe disso. Então aqui eu fui para essa escolha de abertura. Bispo F4, já pressionando aqui em D6. Aqui eu jogo com G6, a ideia é jogar mesmo o bispo na longa diagonal de casas escuras. Ela joga cavalo F3, bispo G7, temos H3 aqui. Roque colocando em segurança. E3, ela coloca o peão aqui em segurança, E4 já vira alvo imediatamente, não tem nada de errado, mas ela preferiu jogar com E3. Cavalo em A6 aqui eu jogo, esse é o lance do Mikhail Tal, ele sempre jogava com cavalo em A6, com ideia de colocar o cavalo em C7, que pressiona aqui em D5 e ao mesmo tempo prepara para jogar aqui o lance B5, fica com uma boa atuação o cavalo em C7 na Benoni. Aqui cavalo D2 foi jogado pela Medit, e agora cavalo aqui em C7. Temos cavalo C4, esse cavalo fica muito bem colocado também na Benoni, pressionando sempre aqui em D6. E aqui eu fiz uma provocação, lance A6, provocando para que ela capture aqui em D6, porque eu quero jogar B5 de qualquer maneira e eu quero que o peão aqui vire alvo, o peão de D5. Ela aceita, só que em vez de capturar de cavalo, ela captura com bispo, bispo por D6, ganhando um peão, atacando minha torre e atacando o peão. Aqui ela tá ganha, calma lá. Aqui tem uma ideia por trás. Torre E8, bispo por C5, capturando 2 peões meus, só que agora tá caindo o peão dela, ela ainda não deu roque, não desenvolveu as peças, e eu já vou soltar aqui o meu bispo de casas escuras. Então aqui eu entreguei um peão, é verdade, mas eu me sinto bem aqui na partida. Eu segui com o cavalo de F por D5, soltando as feras todas aí. Aí ela seguiu com o bispo D4, combatendo o meu bispo de casas escuras. E aqui eu joguei o lance cavalo por C3, capturando peça. Temos bispo por C3, bispo por C3, cheque B por C3. E eu fiquei feliz que pelo menos eu tenho um peão a menos aqui, mas eu tenho um desenvolvimento melhor e criei um peão alvo aqui em C3. Dama em F6, indo para cima do alvo aqui, ameaçando capturar em C3. Ela joga com dama D4, protegendo muito bem o peão e propondo a troca das damas. A minha dama está em defesa e aqui ou eu troco e deixo ela com o centro super forte, peão passado e tudo mais, ou eu faço outra coisa. Eu decidi fazer outra coisa. Dama C6 aqui, incomodando bastante o desenvolvimento do bispo de casas claras, pressionando o cavalo, pressionando em C3. Ela segue com o cavalo em E5 aqui, atacando minha dama, não deixando eu ficar com essa pressão aqui em G2, né? Vejam que eu não tenho mais casas para ficar pressionando lá em G2. Aqui eu sigo com uma ideia interessante, dama D5 aqui. Como assim, Rafael? Você vai querer trocar a dama? Você tá com um peão a menos? Aqui eu tô querendo trocar o defensor do cavalo, né? Se eu troco aqui a dama, eu tô atacando o cavalo dela com a torre e atacando também lá em C3. Então ela, claro, percebeu tudo isso e ela não troca, segue com o cavalo G4 e aqui ela tá ameaçando atacar todo mundo com esse cavalo. É melhor capturar esse cavalo, né? Então aqui bispo por G4, H por G4.
E mais uma vez, eu não posso capturar a dama, senão ela vai juntar os peões, vai ficar com o peão passado e posição vencedora. Então eu sigo aqui com torre de A em D8, aproveitando que ela ainda não desenvolveu as peças. Eu quero colocar pressão aqui no peão e eu quero fazer ataques descobertos aqui com a minha dama. Ou até mesmo seguir com o cavalo aqui em B5 ou o cavalo em E6, enfim. O cavalo estava protegendo minha dama. E quando eu jogo a torre de A aqui em D8, eu também libero o meu cavalo. Aqui dama por D5, cavalo por D5, atacando o peão. E ela tem que defender com torre C1. Então, apesar do meu peão a menos, eu continuo com vantagem de desenvolvimento. Aqui sou eu que estou assumindo a iniciativa, eu que estou atacando. Ela agora se defendeu. Agora eu sigo com B5, um lance importante. Segurando aqui a casa de C4 para poder pressionar aqui em C3. Temos bispo em E2, ela quer dar roque, ela quer trazer as peças. Aqui eu sigo com torre C8, não dando tempo. Aqui eu tenho que ter alguma compensação pelo peão que eu entreguei. Ela segue com C4, tentando trocar o peão alvo aí. Agora temos aqui, eu vi uma continuação bastante interessante. Pensei o seguinte, eu vou trocar B por C4, torre C4, bispo C4. Rafael, mas isso não parece ser bom, porque agora o seu cavalo está atacado, o peão está atacado, o que jogar? E aqui eu fui por uma ideia muito interessante, torre C8, olha que legal, né? Aqui ela não pode capturar o meu cavalo, senão tá levando torre C1 com cheque, caindo a torre na sequência, e eu tenho um final melhor. Difícil, mas melhor, vantajoso para mim. Aqui, então, ela tem uma dificuldade, porque para qualquer casa que esse bispo for, tá levando torre C1. E ela não consegue proteger esse bispo, né? O rei não consegue sair protegendo, a torre não consegue proteger o bispo. Então aqui ela tem essa dificuldade. A partida seguiu com bispo em E2, um lance muito forte, protegendo aqui o meu cheque. Eu sigo com torre C1, cheque, o bispo protege. E aqui eu estava considerando jogar o lance cavalo C3 nessa posição. No entanto, depois de rei D2, eu não vi muita vantagem. Se eu trocar tudo, ela vai para o final com um peão a mais aqui na posição e fica melhor para ela. Então aqui eu decidi manter a pressão aqui nessa fileira do fundo e tirar a torre de perto do rei para não ter rei D2. E aqui eu ainda estou pressionando o peão de A. Legal, eu tenho um peão a menos, mas eu continuo com a iniciativa, eu continuo com tempos na frente, continuo com desenvolvimento melhor. Aqui ela segue com G5, agora possibilitando até desenvolver a torre ou tirar o bispo. G5 é um lance importante aqui também, dificulta a movimentação do meu rei. Aqui eu sigo com A5, a ideia é ir levando o peão aqui, disparar com esse peão que vai virar um peão passado a qualquer momento. Ela segue com rei D2, liberando agora o bispo para poder jogar. Bispo B3 é uma ameaça, não agora, né? Primeiro ela vai tentar tirar a torre e depois bispo B3 segura toda a posição. Então aqui é hora de capturar o peão. Torre por A2, cheque, igualando a questão material. Bispo C2 cobrindo. E agora eu pensei até em fazer pressão no bispo. Ela não terá problemas para se defender. Então aqui eu segui com A4, torre C1 foi jogado, rei F8, já pensando no final aí da partida, os reis devem jogar E4 atacando o cavalo, cavalo B4 e aqui rei C3. E aqui eu visualizei, eu ainda tenho 2 minutos, ela também próximo disso, eu visualizei que eu teria um final vencedor. Eu sigo aqui com torre por C2, cheque, torre por C2, cavalo por C2, rei por C2. E a gente tem esse final, todo mundo com rei e 4 peões. No entanto, eu tenho um peão passado distante que vai fazer ela ter que perder alguns tempos aqui para ir atrás do meu peão. E eu imaginei que eu ia poder, mesmo que ela fosse defender o peão, eu ia invadir o milharal, como diria o mestre internacional Molina, capturar todos os peões e ter um final vencedor. Será que é tão simples assim? Rei E7 foi jogado, rei C3 agora. É interessante como o rei tem que gastar alguns tempos, ele não aqui, né, apesar de parecer que está próximo do rei, por conta do peão aqui tá tirando a casa de B3, o rei tem que gastar 3 lances para ir atrás do peão, né? Então aqui rei C3 e aqui eu fiz um lance errado, aqui rei E6 agora, talvez rei D6 fosse mais forte. Rei E6 eu fiquei imaginando o quê? Rei B4 e rei E5, essa foi a coisa que eu pensei. No entanto, agora ela me joga um lance muito forte, F4. E agora esses peões fazem um paredão aqui na posição, meu rei não consegue entrar. Então aqui eu perdi um tempo, agora eu jogo rei D6. Se eu tivesse jogado aqui já direto rei D6 e ela joga F4, eu tenho rei C5, eu ganho um tempo, né? Estaria mais forte. Então depois de rei E6 errado, ela jogou correto F4, eu jogo rei D6, ela vai atrás do meu peão, rei B4, A3 agora é o jeito de eu ganhar, casa de C5 para o meu rei, rei por A3, rei C5, e eu tô feliz aqui na posição porque o meu rei vai encostar nos peões dela e o rei dela tá longe para poder ajudar. Aqui eu ainda tenho 1 minuto e meio, ela tem 1 minuto, tá todo mundo com tempo no relógio.
Ela segue com F5, agora eu venho com rei D4, F por G6, H por G6, e aqui rei B3, o rei dela vai querer ir atrás dos meus peões. Rei por E4, rei C3, aqui eu calculei, tinha ainda 1 minuto e 20, deu para calcular, será que dá tempo de eu ir atrás desse peão? Ela vai querer ir atrás ali dos meus, e aqui, calculando, eu vi que dava. Rei E3, aqui rei C4, rei F2, rei D5, rei por G2, rei E5, rei G3, rei F6, rei G4, e nessa posição, eu com 1 minuto, ela com 48 segundos, ela abandona aqui a partida. Que legal! Mas Rafael abandonou porque ela tá tomando seus peões aí. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui a Medite, ela tem aqui ela vai capturar o peão. No entanto, eu capturo o peão dela de G5 e tô com o rei na frente do rei dela, né? Eu não vou ter problemas em passar o meu rei e proteger a subida do peão, né? Então aqui, por exemplo, se ela joga rei por F7, pode continuar tranquilamente com o rei por G5. Se ela joga um rei E6, eu jogo o rei F4, né? E não tem como segurar o peão mais. Rei F6, o peão passa. E se tentar vir por fora, também não adianta, eu vou subindo o peão. Né, eu vou subindo aqui o peão. Aqui eu passo o rei, né? Sem nenhum problema, eu passo o rei de novo e já estendi o tapete vermelho e ganho esse final. Eu fiquei muito feliz de ter ganho aí da Woman Grandmaster. Na verdade, é a primeira vez que eu joguei contra a Woman Grandmaster e a primeira vez que eu ganhei de uma Woman Grandmaster. Fiquei bastante feliz. Só para vocês entenderem, o Woman Grandmaster não é o mesmo título de Grandmaster, de Grande Mestre, tá? São coisas diferentes. A Judith Polgar, por exemplo, é uma grande mestre, ela não é uma Woman Grandmaster, tá? Tem jogadoras que são Woman Grandmaster e também Grande Mestre, e tem jogadoras que são Woman Grandmaster e não são Grande Mestre, como é o caso dela. Para ser Grande Mestre, precisa ter acima de 2.500 de rating, jogar torneio aberto, tal. Foi o que a Judith Polgar conseguiu, tá? O título dela é Woman Grandmaster, que se consegue em torneios femininos, de participação exclusiva feminina, tá? Então, aqui, mas essa vitória, eu fiquei feliz, apesar dos erros aqui tudo, olha só, né, a gente teve bastante erro, mas minha precisão foi boa, né, apesar de ter feito aqui 3 erros, 2 gafes e uma vitória perdida, o Stockfish foi bastante generoso comigo e me deu 97,1% aqui de precisão. Ela teve menos precisão, mas a gente vê que em nenhum momento eu fiquei perdido, né? Ela ficou aqui equilibrada na abertura, aqui eu tive a oportunidade de ficar melhor e não agarrei, aí aqui ficou bem equilibrado de novo, aqui eu fiquei melhor de novo e não consegui, aqui eu fiquei melhor de novo, ela equilibrou, e aqui finalmente eu quebrei a barreira aí e venci a partida, né? Agora a gente vê que aqui eu joguei errado o final, aqui foi aquele meu lance rei E6, se eu jogo rei D6 eu tô ganhando, rei E6 ela tinha como empatar. Onde que ela perdeu a mão? Vamos ver. Rei E6 foi o lance errado, aqui a mesma ideia de tentar encostar no peão, só que com rei D6 é melhor, porque se joga F4, rei C5 e eu tô muito bem, então ganho. Né? Rei E6 ela joga F4 e aí eu perdi um tempo porque eu tive que jogar rei D6, é como se andar pra frente, andar pro lado, anda pra diagonal direto, né? Então aqui ela joga rei B4, correto, A3, rei por A3, rei C5, tentando. E aqui é muito difícil de empatar isso daqui com as brancas. Ela teria que ter jogado aqui, olha, é difícil de achar rei B2, por exemplo, é um lance que empata. O E5 também é um lance que empata. É muito difícil de achar isso com pouco tempo no relógio, né? Aqui é praticamente um bom estudo aqui, como que as brancas jogam agora e empatam. Porque o mais fácil parece que as pretas vão ganhar, né? Então, foi o que de fato aconteceu. Como brancas jogam empatam, teria que jogar E5 aqui, é muito difícil isso. Rei D4 e aí jogar rei B4, rei E4 jogar rei C5, rei por F4 e joga rei D6, rei por G5 e por incrível que pareça é empatada essa posição. Rei E7 aqui, rei F5, rei por F7, rei por E5 e rei G7 empata, porque agora tá caindo o peão de H. Mesmo que eu jogue G5, rei por H7, G4, rei G6 e rei F4, parece que as pretas estão ganhas, só que não, rei H5 segura tudo. Aqui rei G3, por exemplo, rei G5 e esse é empatado. Rei por G2, rei por G4. Difícil, né? Aqui é um tema de estudo realmente. O natural que ela fez foi querer ir avançando aqui com os peões, tentar criar algum peão passado e tal, mas acabou não dando certo, né? O meu rei foi chegando. E aqui realmente rei E3 é um caminho que eu acabei calculando que eu vi que daria certo, mas existem vários jeitos, o próprio rei F5 direto já ganha. Eu realmente acho mais seguro jogar aqui com rei E3 e ir para cima do peão.
porque o outro peão vai cair e o meu rei vai estar, quando cair o meu de F7, o meu rei vai estar na frente do rei dela, né? E que acabou sendo o que aconteceu aí na partida. Legal demais, né? Legal demais, um finalzinho bastante instrutivo também. Eu fiquei, claro, muito orgulhoso, muito feliz, né? Eu falei, puxa, ganhei aí de uma Grandmaster, não foi na seta, né? Não foi na baixaria, né? Não foi ali numa posição perdida que o tempo dela acabou, nem nada disso. Foi no xadrez mesmo. Fiquei orgulhoso também a ideia ali da torre, de sacrificar o peão, ficar com o peão a menos, mas ficar sempre com a iniciativa. Achei a partida muito legal, me orgulhei dela e decidi mostrar aí pra vocês. Tá bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,